Ele cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar todos que estão nos assistindo pela nossa TV Câmara. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à sessão ordinária do dia 13 de 10 de 2020. Que o senhor secretário faça a verificação de presença dos senhores vereadores para efeito de quórum e darmos início à presente sessão ordinária. Senhor presidente, temos quórum o suficiente para que possamos dar início à presente sessão desta noite. Obrigado, novo vereador Bossolan, que assumiu a primeira secretaria em exercício. Leitura de um trecho bíblico. Com a palavra, o vereador Bossolan. Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o silfeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Reverência ao Ina Tatuí. Apreciação, discussão e votação das atas da sessão ordinária e extraordinária do dia 28 de 9 de 2020 e 5 de 10 de 2020. Em discussão, em votação. Aprovado por 9 votos as atas. Que o senhor secretário proceda à leitura do expediente. Expediente da noite, ofício número 505/2020 do gabinete da prefeita, encaminhando para a Câmara uma via da Lei Municipal 5.481, promulgada em 23 de setembro de 2020, assinado pela senhora prefeita. Também do gabinete, ofício 493/2020, passando para a Câmara respostas, os requerimentos
908, 927, 982, 1039, 1098, 1099, 1117, 1119, 1121, 1126, 1135, 1147, 1151, 1158, 1159, 1163 e 1175/2020, assinado pela senhora prefeita. Ofício número 853/2020 da Gerência Executiva da Caixa Sorocaba, passando informações relativas ao crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Também da Caixa, o ofício 854/2020, crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União passados para a cidade de Tatuí. Também da Caixa, o ofício 856/2020, também crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União para a nossa cidade. Ofício 177 da Sabesp, da Superintendência Unidade de Negócios do Médio Tietê, passando para a nossa Casa de Leis, em um atendimento à Lei Complementar 101 de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal. Temos aqui uma prestação de serviços da Sabesp realizados na cidade. É o que tinha, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. As indicações, como de praxe, serão encaminhadas à senhora prefeita, números 409 a 412 de 2020. Que o senhor secretário proceda à leitura dos requerimentos e das moções dessa sessão. Requerimentos 1.328 a 1.367/2020. 1.328/2020 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de instalar uma barreira, pilar de concreto, para impedir a passagem de veículos na viela Rua Silvino Moreira Cardoso, ao lado do 99, no Jardim Tatuí. Autoria do vereador Marquinhos de Abreu. 1.329/2020 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a limpeza na viela da rua Silvino Moreira Cardoso, ao lado do 99, no bairro Jardim Tatuí. Autoria do vereador Marquinhos de Abreu. 1.330/2020 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de melhorar a iluminação pública da rua Industrial Camilo Vane, altura do 621, Jardim Palmira. Autoria do vereador Marquinhos de Abreu. 1.331/2020 requer da prefeita que informe a possibilidade de instalar lixeiras ao redor do lago existente no bairro Rosa Garcia. Autoria do vereador Marquinhos de Abreu. 1.332/2020 requer do presidente da Câmara, através do diretor administrativo, para que informe o valor total gasto com vereadores da Casa de Leis no ano de 2012. 1.333/2020 requer da presidência da Câmara informações do número de servidores efetivos na Casa de Leis neste ano de 2020, assim como o valor total de gastos com a folha de pagamento durante o ano, até a presente data. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1.334/2020 requer do presidente da Câmara e do diretor administrativo que informe o número de servidores efetivos desta Casa no ano de 2017, com valor total gasto com a folha de pagamento da Câmara durante o ano. Autoria Bispo Nilton. 1.335/2020 requer do presidente da Câmara, através do diretor administrativo, que informe o valor total gasto com vereadores na Casa de Leis no ano de 2020 até a presente data. Autoria Bispo Nilton. 1.336/2020 requer do presidente da Câmara, através do diretor administrativo, informações sobre o valor total gasto com a folha de pagamento dos procuradores jurídicos da Câmara no ano de 2020 até a presente data. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1.337/2020 requer do presidente da Câmara, através do diretor administrativo, o valor total gasto com a folha de pagamento dos procuradores jurídicos na Casa de Leis no ano de 2017. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1.338/2020 requer do presidente da Câmara, através que convoque uma audiência pública, respeitando o decreto e todas as normas da saúde, para a discussão do projeto de lei complementar 3/2020, autoria do Executivo, que dispõe sobre a redefinição de alíquotas de contribuição previdenciária destinada ao regime próprio de previdência social do município de Tatuí e de transferência da administração e custeio dos benefícios temporários dos órgãos empregadores. Autoria do vereador Bispo Nilton. 1.339/2020 requer da prefeita que informe a possibilidade de realizar a manutenção, limpeza à praça, rua Capitão Marciliano Augusto Pereira, 86, no Jardim Residencial Atlanta.
autoria do Marquinho de Abreu. 1340/2020 requer informações sobre a possibilidade de desviar a rede de esgoto que deságua nos lagos do bairro Rosa Garcia 2. Autoria do vereador Marquinho de Abreu. 1341/2020 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de rebaixar a lombada existente na rua Farmacêutico Francisco Miranda Nogueira, altura do 256 no Jardim Vanderlei. Autoria do vereador Marquinho de Abreu. 1342/2020 requer da Eletroeletricidade Serviços S.A., concessionária de serviços públicos, para que informe se existe a possibilidade de realizar a poda da árvore localizada na rua Eziel Roberto Hungria, 367, Jardim Vanderlei. Autoria do vereador Marquinho de Abreu. 1343/2020 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar o recapeamento asfalto novo de toda a extensão da rua Vicente Rômulo Ribeiro, na Vila São Manuel. Autoria do vereador Pepinho. 1344/2020 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a instalação de uma lombada na rua Tamandaré, próxima à esquina da rua São Martinho. Autoria do vereador Pepinho. 1345/2020 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a instalação de uma lombada na rua Santo Antônio, próximo à esquina com a rua São Martinho. Autoria do vereador Pepinho. 1346/2020 requer da prefeita que informe sobre quais ações efetivas estão sendo realizadas no mês de outubro, mês de campanha sobre a saúde da mulher, em relação ao combate e prevenção a vários tipos de câncer, especialmente câncer de mama, e qual a possibilidade de adiantamento das mamografias, ultrassonografia transvaginal, Papa Nicolau e todos os exames de prevenção nas UBSs. Autoria do vereador Bolsolanda Rádio. 1347/2020 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de efetuar a limpeza, capinação e uma rigorosa fiscalização e atuação dos responsáveis pelas queimadas na rua Graziano Sampaio Guedes, no Vale da Lua. Autoria do vereador Bolsolanda Rádio. 1348/2020 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a instalação de lombadas na Rua 11, Jardim Lucila, sendo ainda próximo ao 2206, sentido bairro, e uma outra nas proximidades do 2251, sentido centro, bem como realizar a manutenção da pintura de faixa de pedestre que se encontra apagada e o rebaixamento de guia que fica junto à faixa de pedestre, garantindo a acessibilidade, segurança, saúde e bem-estar de todos. Autoria do vereador Ney Louco. 1349/2020 requer da prefeita que informe, considerando o ofício 67 DEMU, em resposta ao requerimento 67/2020, considerando que a Lei Federal 13.146/2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, considerando a Lei Municipal 5.308/2018, quando será realizado o chamamento público para a prestação de serviço de transporte individual em táxis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Autoria do vereador Ney Louco. 1350/2020 requer do presidente da Câmara informações sobre o andamento do substitutivo, pois, conforme o regimento interno, artigo 227, o prazo é de 48 horas para emissão de parecer conjunto, portanto o prazo está expirado, bem como informe o andamento da emenda número 4/2020. Autoria Ney Louco. 1351 requer do presidente da Câmara informações sobre o andamento do referido projeto. Caso esteja aprovado perante as comissões, solicitamos providências sejam tomadas a fim de que o projeto seja colocado para votação. Autoria do vereador Ney Louco. 1352/2020 requer da prefeita que informe, considerando os diversos pacientes dos municípios que realizam tratamento de saúde em outras cidades, utilizam veículos da frota, quantos veículos estão em perfeitas condições, quantos estão parados esperando manutenção e qual é a frequência de higienização dos veículos e quantos pacientes são colocados em cada veículo. Autoria do vereador Valdeci Proença Cabeleireiro. 1353/2020 requer da prefeita que informe qual o número de trabalhadores vinculados à unidade de pronto atendimento, pois quais são os nomes, CRM e a carga horária dos médicos plantonistas. Autoria do vereador Valdeci Proença Cabeleireiro. 1354/2020 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de aumentar as rondas da Guarda Civil Municipal no Distrito Americana. Autoria do vereador Marquinho de Abreu. 1355/2020 requer da Electro, concessionária de serviços, para que informe a Casa de Lei se existe a possibilidade de verificar o motivo da falta de luz há 8 dias na rua Sebastião Oswaldo Camargo, na Vila Angélica. Autoria do vereador Marquinho de Abreu. 1356/2020 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de propor legislação municipal aos modos da Lei Complementar 669/91 do Estado de São Paulo, referente ao adicional de local de exercício. Autoria do vereador João Éder. 1357/2020 requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de executar uma ação de verificação de núcleos habitacionais no bairro Mirandas, com a finalidade de regularização fundiária através do programa Cidade Legal. Autoria do vereador João Éder.
1358/2020, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade dos alunos da rede pública que não possuem internet, moram em bairros afastados da região central, cidade, receberem suas residências atividades escolares que possam continuar estudando durante a pandemia. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1359/2020, requer da prefeita que informe quando será providenciado o CEP, Código de Endereçamento Postal, para as ruas Helena Cunha e José Teodoro, no bairro Enxovia, em que em andamento se encontra o processo 13.081/1/2020 no setor de Planejamento e Gestão Pública. Autoria Eduardo Salum. 1360/2020, requer da prefeita que informe se procede a informação de que o posto de saúde da Vila Angélica está fechando os seus portões a partir das 20 horas, sendo que seu horário de atendimento é das 17 às 22 horas. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1361/2020, requer da prefeita que informe se está no planejamento da atual gestão realizar ação ou instituir alguma política pública de combate à violência infantil no município. Autoria Eduardo Salum. 1362/2020, requer da prefeita que informe se já foi firmado algum termo de compensação ambiental para a supressão das 94 árvores da Vila Angélica, conforme o processo ambiental AA-188/2020. Autoria do vereador Eduardo Salum. 1363/2020, requer da prefeita que informe quando será realizado a obra de recapeamento asfáltico ou operação tapa-buracos na rua Coronel Lúcio Seabra, altura do 1045, entre os cruzamentos com a rua 13 de fevereiro e também com a rua Maneco Pereira, na região central da cidade. Autoria do vereador Eduardo Salum. Moções, números 418 a 422. 418/2020, aplausos e congratulações à Academia Onda Viva, em razão da passagem de comemoração 30 anos de empreendedorismo e pelo notável trabalho de destaque realizado em nossa cidade. Autoria do vereador Marquinhos de Abreu. 419/2020, aplausos e congratulações a toda a equipe do Atacadão de Embalagens, pelo aniversário de 1 ano na cidade. Autoria do vereador Bolsolanda Rádio. 420/2020, aplausos e congratulações ao senhor Fernando de Oliveira, funcionário da agência 359 da Caixa Econômica Federal de Tatuí, pelo excelente trabalho realizado na abertura das contas eleitorais para os partidos e candidatos às eleições 2020. Autoria Eduardo Salum. 421/2020, aplausos e congratulações aos alunos do Conservatório de Tatuí, ao aluno do Conservatório Jair Jara Tongombol, pelo primeiro lugar no 6º concurso nacional de saxofone, 9º concurso internacional Peru Sax 2020 do Peru, realizado virtualmente. Autoria do vereador Eduardo Salum. 422/2020, aplausos e congratulações à senhora Carolina Carneiro, funcionária da agência 6505/6 do Banco do Brasil, pelo excelente trabalho realizado na abertura de contas para os partidos políticos e candidatos às eleições municipais de 2020. Autoria Eduardo Salum. É o que tinha, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário em exercício. Nós vamos abrir tempo para os vereadores se inscreverem para a discussão dos requerimentos. Solicito que a Luana faça a abertura do tempo e também aviso todos os vereadores que, com a ausência do vereador Bispo Nilton, ele não pôde vir na sessão hoje, os requerimentos dele, de autoria dele, não será discutido e nem votados estes requerimentos. Tá certo? Então, não poderão ser discutidos com a ausência do novo vereador, ficando para a próxima sessão as matérias. Então, solicito a abertura do tempo de 1 minuto para os vereadores que quiserem fazer o uso da palavra, se inscreverem.
Não pode. João, 10 minutos para discutir os requerimentos. Com a palavra o vereador João Éder. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores presentes, ao público que nos acompanha pela internet. Eu gostaria de deixar registrado aqui a respeito de dois requerimentos que apresentamos essa noite. O primeiro deles tratando sobre a situação do bairro dos Mirandas, onde nós solicitamos à prefeita que realize um estudo no referido bairro de modo a identificar os núcleos habitacionais que ainda necessitam de regularização fundiária. Nós recebemos costumeiramente reclamações e solicitações dos moradores do bairro dos Mirandas a respeito da necessidade da ligação da água. A água é o mínimo de dignidade para a pessoa ter o acesso à água. E, infelizmente, muitos moradores do bairro dos Mirandas ainda têm dificuldade a esse tipo de acesso, vez que algumas das propriedades lá ainda são registradas com o famoso contrato de gaveta. E com esse documento, a concessionária responsável pela ligação de água não efetua o serviço, deixando com que os moradores fiquem sem informações de como realizar essa regularização, de como resolver esse problema que já se arrasta por muitos anos. Então, nós solicitamos à senhora prefeita que identifique esses núcleos habitacionais e promova, por meio do programa Cidade Legal, programa vinculado ao governo do Estado, a regularização fundiária para que os moradores desse bairro e também de outros tantos que necessitam de ligação de água aqui na nossa cidade possam ter a ligação de água e também ter o direito à escritura, a posse de fato do seu imóvel, até para efeitos de herança futura, deixar isso a cargo da família. Também gostaria de deixar registrado uma solicitação que nós recebemos de pessoas vinculadas à educação da nossa cidade, profissionais públicos da educação, que nos apresentaram a Lei Complementar 669 do Governo do Estado de São Paulo, onde existe o adicional de local de exercício, uma espécie de bonificação, de incremento ao salário para profissionais que são vinculados ao Estado e atuam em pontos de difícil acesso, onde mesmo os ônibus não são destinos dessas localidades. Aqui em Tatuí, nós temos como exemplo o Parque Mariatuca, onde existe um grupo de funcionários lá que teriam, aos moldes dessa legislação estadual, caso existe legislação municipal da mesma forma, acesso a esse benefício, uma vez que precisam se locomover lá de forma própria, custeado do próprio bolso, e nem mesmo ônibus, linha circular, existe com aquela direção. Então, nós pedimos à senhora prefeita que estude aplicar em nível municipal, em âmbito municipal, esses mesmos benefícios que os funcionários do Estado têm através dessa lei complementar. Fique à vontade, vereador. Obrigado pela parte, meu vereador. Gostaria só colocar alguns requerimentos que fiz. Primeiro, em relação ao bairro Vila Angélica, processo ambiental número AA 188/2020, 94 árvores estão sendo suprimidas, e eu faço questionamento para a prefeitura se haverá compensação devida a estas árvores. A outra questão, meu vereador, é em relação ao bairro Enxovia. Tem algumas ruas que eu coloquei nos requerimentos que estão sem CEP.
Daí foi feito, lá na época do Manu, as famílias fizeram o protocolo do pedido do CEP. Daí passou, ninguém fez. Né? A gente conhece a capivara do nosso antigo prefeito, que é de sabonete, né? Ensaboado. Daí foi agora, com a Maria José. Maria José falou, não, nós vamos fazer CEP também. Estão esperando há meses lá e não tem CEP. Qual que é o problema agravante agora? As famílias não têm como ter internet, isso não tem CEP. Daí, as crianças não conseguem estudar ali. Essas duas luzes que eu coloquei no requerimento, as crianças não conseguem estudar porque não conseguem receber devidamente das escolas municipais as tarefas via internet. Então, eu coloquei essa questão. E, por último, novo vereador, eu queria salientar meu requerimento de 1361, que sei que o novo vereador também tem bastante preocupação por essa questão, a questão de violência contra crianças e adolescentes, a violência infantil. E daí, o jornal Progresso de Tatuí, no dia 7 de outubro agora, colocou que subiu em 40% a violência infantil na quarentena. Dados do Conselho Tutelar e dados de março. O senhor autoriza mais um tempo? Sim. Pode liberar, né, fazendo favor. Agora foi. Então, dados do Conselho Tutelar, de março e setembro desse ano, de março a setembro, deu 439 ocorrências. Maus tratos, atendimentos sociais, negligência, guarda de criança e abuso sexual infantil. O pior aumento é de abuso sexual infantil durante a quarentena. Nós estamos falando aí de 14 casos do ano passado, no mesmo período, para 23 casos esse ano. Ó, vereador, eu acho que a partir desses dados, eu faço questões do que como a prefeitura tem levado com políticas públicas o combate à violência sexual infantil, à violência infantil em geral, porém, demonstração, mais uma vez, da necessidade de os espaços como escolas terem a questão da educação de sexualidade sexual. Não é ensinar a criança a sexualizar, mas explicar para a criança o que é um carinho, o que é um abuso. Essa diferenciação tem que ocorrer. E graças a Deus que, por mais desta casa ter passado uma lei retrógrada sobre isso, né, do retrocesso, do bolsonarismo, sobre isso, graças a Deus a justiça derrubou a lei, porque o judiciário, pelo menos entendeu a loucura que era você proibir esse tipo de dinâmica que tem que haver dentro da educação. Então, eu faço novamente esse alerta aqui na Câmara de Tatuí. E, infelizmente, a gente está falando de quarentena, com pressuposto as pessoas em casa. Então, se aumentou os índices, é porque está acontecendo, na maior parte dos casos, em casa. E não adianta falar, não, é em casa. É o padrasto, é o avô, é o pai, é o tio. São pessoas que a gente, mau caráter, horrível, mas em casa. Que é o pior que está acontecendo, que nós temos que ver com mais cuidado. Mas, vereador, obrigado por ter me concedido a parte, não consegui me inscrever a tempo. Agradeço muito. Imagina. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, novo vereador João Heller, novo vereador Eduardo Salum. Coloco em votação os requerimentos. Aprovado por 10 votos. Coloco em votação as moções.
Aprovado por 10 votos as moções. Requerimentos à prefeita, número 1.328 a 1.331, 1.339 a 1.341, 1.343 a 1.349, 1.352 a 1.354 e 1.356 a 1.363, 2020. Requerimento às comissões, 1.342 e 1.355. Requerimentos à mesa, 1.332 a 1.338 e 1.350 e 1.351, 2020. Menos os requerimentos do vereador Bispo Nilton, tá certo? Que com a ausência dele não houve nem discussão e nem votação esses requerimentos. E também que serão encaminhados à prefeita também menos esses requerimentos, das comissões menos esses requerimentos e da mesa menos esses requerimentos. Ainda não sabemos ainda. Isso, por favor. Que o senhor secretário em exercício proceda à leitura da mensagem aditiva ao projeto de lei 023/2020. Nosso vice-presidente vai fazer a leitura. Senhor presidente, mensagem aditiva, 9 de outubro de 2020, diz: senhor presidente, tem este a finalidade precípua de solicitar a Vossa Excelência a tramitação da matéria que trata a mensagem aditiva ao projeto de lei número 023/2020, de autoria deste Executivo. Solicito a Vossa Excelência a especial atenção dado o encaminhamento à referida mensagem, urgência urgentíssima, diante de sua finalidade. Aproveito o ensejo para manifestar os protestos de consideração e apreço. Maria José Pinto Vieira de Camargo, prefeita municipal. Às comissões. Que o senhor secretário proceda à leitura do projeto de lei do Legislativo 064 e 065/2020. Projeto de lei número 064 dispõe sobre atendimento prioritário para pacientes que realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou utilizem bolsa de colostomia no município de Tatuí, de autoria do vereador Bossolan, da Rádio. Às comissões. Projeto de lei número 065, de 2020, institui o Dia Municipal do Taxista, a ser comemorado anualmente no dia 25 de julho. Autoria, vereador Bossolan, da Rádio. Às comissões. Que o senhor secretário proceda à leitura dos projetos de decreto legislativo 020/2020. Projeto de decreto legislativo número 20, senhor presidente. Ao exímio senhor Giovanni Francesco Guarnieri. Autoria, vereador João Éder Alves Miguel. Às comissões. Era isso, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Eu solicito que o senhor faça a leitura dos votos de pesar dessa sessão. Votos de pesar. A família de Maria Augusta Soares e Rafael Nogueira, de autoria do vereador João Éder Marquinhos. Eu gostaria, senhor presidente, de pedir também a autoria do Rafael Nogueira. Põe da casa? Pode ser na casa? Tá, então o Rafael Nogueira vai ser em nome da casa. Quem é Rafael? O Antônio Carlos. O lanche. Filho do Antônio Carlos. Um minuto de silêncio como homenagem póstuma aos falecidos. O novo vereador Eduardo Salum, que é a questão de ordem.
Pode falar, não, vereador. Senhor presidente, retirada da emenda 01 ao substitutivo ao PL 8120. A emenda que nós colocamos, a gente percebeu que já era colocada, considerada em outra legislação. Então, eu peço a retirada para que o projeto de lei vá para o plenário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eduardo Salum. Passo para Deus. Um minuto de silêncio com homenagem póstuma aos falecidos. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos.